No Apocalipse, Deus é apresentado como o juiz dessa era, e Cristo é retratado como o executor. O julgamento começa com a casa de Deus e finalmente alcança todo o mundo. Nesse livro o Espírito Santo é revelado como os 7 Espíritos, ao invés de o Espírito, que é apresentado nos outros livros da Bíblia, simplesmente porque se fala dele de acordo com a obra do governo de Deus. Que possamos entender que o livro de Apocalipse não é um livro de segredos, mas de revelações. Se fosse um livro selado, nós não teríamos nenhuma esperança em entendê-lo. Mas, desde que é um livro de revelações, nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos ensine, para que possamos saber. O significado básico de revelação é tirar o véu. E por isso, nesse livro, o Espírito Santo tira para nós o véu da glória e da pessoa do Senhor Jesus. Que Ele abra nossos olhos para contemplarmos o precioso ensinamento que há nessas páginas. O livro de Apocalipse fala da glória do futuro reino milenar e da alegria do reino eterno, as quais são coisas verdadeiras e certas. Capítulo 20.1-9 capítulos 21 e 22 hífen 5. Mas aqueles que desfrutarão de tal glória e alegria precisam ser fiéis até a morte. 2.10. E reter até que eu venha. 2 horas e 25 minutos. Eles devem vigiar, se arrepender, e serem zelosos. A fim de ganhar o mundo futuro, eles devem abandonar esse mundo presente. Agora há o sofrimento, mas então haverá a glória. Por outro lado, todo aquele que tiver a glória do mundo hoje sofrerá vergonha no mundo futuro. Muitos crentes carnais acham difícil cortar as suas amarras com o mundo que por tanto tempo eles têm amado. Desde que a leitura de Apocalipse vai, dessa maneira, produzir ansiedade e aflição, eles decidem não lê-lo. Por que o livro de Apocalipse é negligenciado? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e fala da maldição de Deus sobre Satanás. Apocalipse é o último livro da Bíblia, e revela como Satanás será derrotado no futuro, e como Deus executa julgamento contra ele. A face original de Satanás e seu fim eterno são registrados nesses 2 livros. Por essa razão, Satanás abriga um ódio especial contra eles. Ele ataca Gênesis sugerindo que os seus registros não estão de acordo com as descobertas científicas, e que por isso a história da criação encontrada nesse livro não passa de um mito. Externamente, ele parece atacar o registro da história da criação, mas na verdade ele tenta encobrir a história da sua própria maldição, contra o livro de Apocalipse, que prediz o seu fim. Ele adota outra maneira de ataque. Em vez de atacá-lo abertamente, ele tenta torná-lo em um livro selado. Ele insinua que as suas páginas são tão profundas e que os eventos futuros nele registrados são tão difíceis de entender que seria uma perda de tempo estudá-lo. Consequentemente, muitos crentes nunca sequer chegaram a tocar nesse livro, e assim ele facilmente acoberta a sua futura desgraça. Muitas pessoas pensam que o mundo está melhorando a cada dia. Não está progredindo diariamente? Eles pensam que o está avançando para cima e avante sem sinal de regressão. E de acordo com tal aceleração, eles cismam que muito em breve a ideal aparecerá Mas como é diferente ao mundo do Apocalipse dos pensamentos humanos. Esse livro nem por um momento considera o mundo como progressivo. Pelo contrário, seu testemunho é de que os pecados do homem terão aumentado tão rapidamente que o mundo se tornará irredimível por rejeitar Deus e a sua salvação. E por isso não há nada a ser feito, a não ser julgamento, pois, mesmo com o mais severo julgamento, os homens não se arrependerão. Isso é verdade não apenas com o mundo, mas também com a igreja. A igreja tem deixado seu primeiro amor, por isso ela será vomitada pelo Senhor. A concepção moderna das coisas e a palavra de Deus estão em completa discordância. Desde que as palavras do Apocalipse testemunham a favor de Deus, e não do homem, esse livro não é adequado ao pensamento do homem, e consequentemente não é bem-vindo para o homem. Quão deplorável é que muitos têm perdido o espírito de testemunhar contra a pecaminosidade desse mundo, assim como as páginas de Apocalipse mostram. Outra explicação para o fato de Apocalipse ser uma parte não bem-vinda da Bíblia está no fato de que grande parte desse livro trata da ira e do julgamento de Deus, ver capítulos 4 e 19. As pessoas gostam de ouvir sobre o amor de Deus. O Deus ideal para o homem é aquele que nunca fica irado e nem nunca julga. No entanto, esse livro fala da justiça de Deus resultando na sua ira e no seu julgamento. Atividades divinas nunca são bem-vindas para qualquer homem. Quem, então, quereria ler sobre tais assuntos? As pessoas podem tolerar lerem sobre eventos sobrenaturais passados porque esses não podem afetá-las,
já que esses eventos já passaram e as situações já foram mudadas. Mas se no futuro, tais fenômenos sobrenaturais ainda estão para passar, esses irão desferir golpes mortais no seu materialismo e no seu desprezo por milagres e maravilhas. E se tais acontecimentos estão realmente para vir no futuro, não deveriam eles viver hoje na Terra de maneira piedosa e se gloriarem em Deus? É uma pena que tantos tentem espiritualizar demais esse livro porque não podem suportar os ensinamentos simples, mas horrendos encontrados nele. Eles tomam tudo como alegoria sem valor histórico para eles no futuro. Como a carne recua até a espada de 2 gumes de Deus. Quão enganoso sobre todas as coisas é o coração humano. O livro de Apocalipse julga inúteis as muitas atividades sem o primeiro amor. Qualquer que seja verdadeiramente para o Senhor deve ser fiel até a morte, e deve ser vigilante. Isso é algo que os crentes do mundo não podem suportar. Uma razão final para a impopularidade do Apocalipse entre tantos é que há uma concepção moderna de que o mundo inteiro será salvo no futuro. No entanto, o livro de Apocalipse fala contra uma concepção errada como essa. Pelo contrário, prediz que no futuro incontáveis números de pessoas serão eternamente perdidos no lago de fogo. Como podemos entender o livro de Apocalipse? Para entender o livro de Apocalipse, a primeira coisa que se deve fazer é lê-lo. Sem fazer isso, ninguém pode entender esse livro. Não é estranho que quando perguntamos aos cristãos por que você não leu o Apocalipse, eles respondem que é porque não o entendem. Por acaso eles querem dizer que é necessário entender primeiro essas páginas para depois lê-las? Que Deus nos conceda paciência para estudarmos a sua palavra, a fim de que não desistamos de ler logo que encontrarmos alguma dificuldade, pois dessa forma perderíamos muitas bênçãos. Qualquer que ler esse livro do Apocalipse não deve confiar simplesmente no seu próprio poder mental. Ele deve, em oração, humildemente e abertamente pedir a iluminação do Espírito Santo. Quando a sua luz brilha sobre a palavra de Deus, coisas que outrora não foram entendidas durante anos serão imediatamente compreendidas. Além disso, o leitor desse livro de Apocalipse deve manter o seu coração puro, ou seja, ele não deve ler por curiosidade a respeito de eventos futuros. Pelo contrário, ele deve ler atentamente as páginas desse livro, com o desejo de conhecer mais da palavra de Deus, para poder guardar a sua vontade e receber tudo o que ele quiser dar através da sua palavra. Deus não abençoará uma leitura que sirva apenas para alimentar uma mente curiosa, pois isso não tem proveito para a nossa vida espiritual, a meu ver. A primeira coisa a fazer para compreender o livro de Apocalipse é obter um conhecimento meticuloso sobre ele. Para começar, leia o capítulo por capítulo. Leia até que você possa lembrar do conteúdo de cada capítulo sem olhar. Então leia cuidadosamente versículo por versículo. Memorize os versículos que você considera importante. Use todos os tipos de métodos para se tornar um meticuloso conhecedor desse livro. Assim que você se tornar familiarizado com os seus conteúdos, o Espírito Santo então poderá ensiná-lo. Agora, estando totalmente inteirado a respeito do livro, você logo descobrirá as suas divisões naturais. Você será capaz de perceber o método do livro e de decidir qual parte é a história principal e qual parte é parênteses. Você pode então pôr a história principal em ordem e determinar o relacionamento entre história e parênteses. Com um programa de estudo detalhado como esse, você verá qual parte está claramente explicada e qual parte está apenas implícita. Não há problema nenhum com as partes explícitas, mas as partes implícitas devem ser comparadas com outras porções das Escrituras. Desde que o livro de Apocalipse é a soma total de toda a Bíblia, nele são concluídos todos os problemas que não foram concluídos em partes anteriores da Bíblia. Nós devemos pesquisar os outros livros da Bíblia para esquadrinhar todas as conexões pertinentes. Se interpretarmos as Escrituras com o auxílio das próprias Escrituras, nós chegaremos a uma acurada explicação e conhecimento. No entanto, como nós já temos observado, a leitura da Bíblia não é apenas para conhecer, mas é para cultivar a vida espiritual. E por isso, mesmo com as partes que podemos entender, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos mostre seus significados espirituais e que nos dê ajuda espiritual. As interpretações do Apocalipse. Em cada livro da Bíblia, há um versículo-chave, pelo qual todo o livro pode ser aberto. E por isso nós esperaríamos encontrar o verso-chave no Apocalipse a fim de termos também o esboço desse livro. Onde está esse versículo? O Senhor Jesus pessoalmente comandou João que escrevesse esse livro, então, vejamos como João recebeu essa comissão. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são,
e as coisas que serão depois dessas. 1.19. O Senhor deu a direção para João escrever 3 elementos. Primeiro, as coisas que João viste. Segundo, as coisas que são. E terceiro, as coisas que serão depois destas. E João escreveu de acordo. No momento em que ele estava para escrever, ele já havia tido uma visão, por isso, a primeira coisa que ele devia escrever era o registro da visão que ele tinha acabado de ver. João continuou então a mencionar as coisas que são, e concluiu com as coisas que serão depois dessas. E assim, esse único versículo da Escritura faz alusão às coisas do passado, do presente e do futuro. A mensagem, o estilo e a natureza do livro de Apocalipse. Os leitores deveriam consequentemente confiar no poder de Deus e ler a sua palavra com diligência e paciência. Se é necessário paciência na busca por conhecimentos mundanos, quanto mais paciência é preciso ter na busca pelas coisas espirituais. Há pelo menos 14 símbolos no livro de Apocalipse que já foram explicados. E os não explicados talvez nem excedam esse número. 1. Candeeiros simbolizam as igrejas. 2. As estrelas são os mensageiros, ou anjos, das igrejas. 3. O fogo representa o Espírito Santo. 4. Chifres e olhos também representam o Espírito Santo. 5. O incenso simboliza as orações dos santos. 6. Dragão fala de Satanás. 7. Os sapos são os espíritos imundos. 8. A besta tipifica um rei. 9. As cabeças da besta correspondem a colinas. 10. Os chifres da besta correspondem a reis subordinados. 11. As águas representam povos. 12. A mulher simboliza a grande cidade. Apocalipse 17.18. 13. Linho fino representa a justiça. 14. A esposa do Cordeiro é a cidade de Deus. Confiemos, portanto, no Espírito Santo para nos guiar corretamente quando lemos a palavra de Deus. Não procuremos por ideias estranhas como essa. Embora a Bíblia seja cheia de maravilhas, não deve ser explicada de nenhuma forma curiosa ou bizarra. Nós devemos aprender a sermos mais obedientes a Deus em nossos pensamentos. Dessa maneira não seremos propensos a mal interpretar a sua palavra, como Pedro uma vez escreveu, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Isso simplesmente quer dizer que nenhuma profecia pode ser interpretada pela própria passagem da Escritura. Qualquer tentativa de fazer isso está sujeita ao erro, pois nenhuma profecia é escrita de acordo com o desejo do homem. Se qualquer profecia tivesse sido escrita pela vontade do homem, essa poderia ter sido interpretada de acordo com a vontade do homem. Mas esse não é o caso quando se trata de profecias das Escrituras. As profecias são dadas quando homens são movidos pelo Espírito Santo. Embora os escritores sejam muitos, só uma coisa é dita, pois o Espírito Santo é o autor original de todas essas passagens na profecia. Portanto, todas as profecias são unidas em uma só. Assim, é essencial que alguém que deseja entender a profecia não a interprete pela sua própria passagem da Escritura, mas que a compare com outras passagens bíblicas. O princípio da interpretação da Escritura com a Escritura é de grande importância. A falha de muitos comentadores no sentido de manejar acuradamente a palavra de Deus pode ser atribuída à violação deste importante princípio. Sabendo isto primeiro, observou Pedro, qualquer brecha neste princípio inevitavelmente causará confusão. Quão fácil seria se pudéssemos interpretar particularmente. A dificuldade criada na interpretação da Escritura está no fato de que uma correta interpretação requer que uma passagem particular concorde com o testemunho de toda a Bíblia. Consequentemente, devemos estudar as passagens que estão diante de nós por meio da comparação delas com outras porções das Escrituras, para que aquilo que alcançarmos não sejam imaginações especulativas, mas interpretações acuradas e bem fundamentadas. O Anticristo. O Anticristo é apenas um homem, mas pela sua obediência a Satanás, ele recebe poder diabólico para governar sobre todas as nações. Hoje nós vemos os muitos tumultos entre as nações. Satanás está, na verdade, manipulando nos bastidores. Ele dá poder a essa pessoa e, para isso, usa muitos da arena política como seus fantoches para perturbar o mundo. A última pessoa que ele vai usar será o Anticristo. Nós podemos agora mesmo discernir que o espírito do Anticristo já está operando em todos os lugares. A característica mais reveladora do Anticristo é a sua iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,
Se abrirmos os nossos olhos para os negócios desta era, nós saberemos o quão exuberante a iniquidade tem se tornado. Em cada nível da sociedade há pessoas iníquas. Em cada profissão, a iniquidade é a maioria. Parece, porém, que há uma tênue linha entre as pessoas e a erupção da iniquidade. Uma vez que alguém faz concessão à iniquidade, este é capturado para sempre. Por esta razão, nós que cremos no Senhor e fomos comprados com seu sangue, devemos nesta hora resistir, unidos em uma mente, a Satanás e suas obras, tanto em nossos espíritos como em nossas mentes. Orem para que Deus habilite a sua igreja a conhecer a vitória da cruz para que os santos possam ter a experiência do arrebatamento. Os pecados do mundo precisam ser julgados. A igreja de Cristo precisa ser amadurecida para o arrebatamento. A primeira coisa que está para acontecer é o arrebatamento dos crentes vencedores. Todos aqueles em cujas vidas a cruz trabalhou profundamente serão arrebatados. Mas aqueles que apesar de serem salvos ainda estão misturados com o mundo, e comprometidos com pecados permanecerão na terra, e passarão pela grande tribulação. Somente os santos vitoriosos e vigilantes estão prontos para serem recebidos. O resto dos crentes salvos passarão pela grande tribulação, e serão recebidos ao soar da 7ª trombeta. Tudo isso é concernente aos cristãos. Senhor, serás tu gracioso? Conduz-nos e guarda-nos para que possamos buscar a verdade, para que possamos ter a luz do futuro para iluminar nossa presente carreira, para que possamos deixar o futuro trono do julgamento de Cristo nos induzir a julgar a nós mesmos nos dias de hoje, e para que possamos provar da alegria futura agora assim como fortalecer nossa comunhão com o Espírito do Senhor hoje. Que não estudemos esse livro tão abençoado, como se fosse uma espécie de exame mental, mas que o estudo dele mude radicalmente nossas vidas e obras. Amém. Esta publicação é uma tentativa de resumir o conteúdo do livro Ajuda ao Apocalipse, de Vatman Nee.